Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao episódio número 1 do Pneucast, o podcast do Doutor Pneu do Brasil, no gás, na pegada, 380 volts aqui de energia, de motivação, de comprometimento com a nossa entrega. Cara, super empolgado, e hoje eu já começo aqui com os dois pés na porta, com força, com vontade, tendo aqui na minha companhia um cara que eu tenho uma grande admiração. Ele não é apenas um guru, mas ele é um grande transformador de situações complexas em entrega de excelentes resultados. Sem delongas, sem formalidade, estou falando do meu amigo Giovanni Cavalcante. Que honra, cara! Seja muito bem-vindo, meu amigo Giovanni. Boa tarde. Cara, eu que devo a honra do convite, né? Sempre é gratificante estar com você, compartilhar essa sua energia, essa sua alegria, esse seu profissionalismo e essa imensidão que o mundo tem a nos oferecer para a gente poder botar para fora todo o nosso conhecimento. Cara, eu estou realizando um sonho, né, de inaugurar o Pneucast, que é o podcast com o Doutor Pneu. E eu planejei no meu coração deixar para falar isso aqui no ar, que talvez você não lembre, que foi você, há 3 anos atrás, que me disse: Doutor Pneu, tu tem que fazer um podcast, cara. Então já é, digamos assim, uma pontinha de um pequeno iceberg, né, de tudo aquilo que você entrega, essa influência que você tem em transformar resultados. Então eu sou grato pela sua dica, pelo seu direcionamento, e eu estou muito empolgado para tocar esse projeto aqui, cara. Não, isso é incrível. Até porque a gente entende, a gente sempre faz estudos, né, no mundo, porque isso aqui é um veículo de comunicação mundial. E no país cresceu mais de 5 bilhões. Então, ou seja, ou você está dentro de um podcast, está dentro de uma mídia, ou você está fora do mercado. E lhe direcionar para esse ramo, para essa oportunidade, é o que vai te favorecer uma visibilidade muito maior para você propor o seu negócio, seu conhecimento, para quem precisa usufruir e crescer com isso. Eu compreendo, Giovanni, que é exatamente esse o principal pilar de transformação no resultado das pessoas, dos profissionais, em todas as áreas. O que faz a diferença, de fato, é a experiência conciliada com o conhecimento, bem aplicado, né? E eu acho legal, eu gostei muito da tua dica, do teu direcionamento, para que eu fizesse esse investimento em podcast, para compartilhar conhecimento. Então, quantas pessoas a gente pode alcançar ajudando-as nas suas transformações? Sim, é uma forma de você falar indiretamente para quem realmente precisa escutar aquilo que não está acostumado no dia a dia. Né? Às vezes as pessoas não têm oportunidade de falar com grandes gestores, grandes profissionais no mercado, e o podcast ele aproxima, né, e facilita essa visibilidade, essa audição para explorar conhecimento para quem precisa. Né? Cara, é o seguinte, Doutor Pneu tem, digamos assim, uma certa visibilidade no cenário nacional, nesse nicho específico de mercado. E a nossa entrega, aquilo que a gente influencia na transformação, está ligado também ao seu posicionamento como um business consulting, que nem Salomão tinha um título desse, que eu já ganhei, foi um presente aqui, pelo amor de Deus, coisa chique, meu Deus do céu, que nem Salomão teve. A gente está no mesmo cenário, né? Empresa, problemas, soluções. Então, cara, o que é o CIE Manaus que eu estou vendo aqui nessa embalagem que eu já ganhei de presente? É isso mesmo, cara. Isso daí é um sonho idealizado. Né? Nós, em 2022, começamos com a CIE, uma pequena agência de consultoria. Né? Hoje nós somos o Grupo CIE, onde nós somos o maior framework ecossistema de gestão e negócios do norte do país, expandindo em outras regiões do país justamente para poder crescer cada vez mais essa oportunidade para profissionais e empresários poderem organizar e estruturar suas empresas atrás de oportunidade de crescimento mesmo. Uau, cara! Então começou com um projeto piloto, pequeno, e agora é um grupo. Exato. Hoje a nossa experiência tem mais de 20 anos de mercado corporativo, dentro da indústria, do comércio, empresa privada, empresa estatal, órgãos públicos, federais, estatais, e a gente traz essa bagagem de conhecimento junto com o nosso corpo corporativo de profissionais altamente capacitados para poder entregar aquilo que o cliente precisa. Uau!
Exato. Entendemos hoje que o mercado corporativo ele passa por uma declinação muito grande, né, do âmbito econômico do país. Então a gente vê essas necessidades e essas deficiências dessas empresas em buscar interesse nesse mercado de consultoria para poder ajudar os empresários a respirar e dar um direcionamento, uma visão holística para trazer uma referência e organização nas suas empresas. Eu entendo que é uma oportunidade singular, porque o meu público de pneu, quem são o meu público de pneu? O público do Doutor Pneu é quem vende o pneu novo, né? O profissional de vendas, o representante comercial, é o cara que bate de porta em porta, né? É o perseverante, é o cara que não desiste. O cara vai com o catálogo na mão, ou então ele vai com o catálogo digital para mostrar para o cliente seu produto. Esse é meu público. Esse não é o melhor profissional, esse é o maior profissional. O maior profissional, porque é o cara que gera a receita para a empresa. Você sabe que muitas empresas não entendem isso, né? Mas é o profissional de vendas, e aqui eu estou falando do profissional de venda de pneu. Esse cara é meu público. O cara que vende, por exemplo, a recapagem de pneu, também é meu público. O dono da transportadora que tem pneu em solo, também é nosso público. E nós estamos falando de ambiente empresarial. Então eu quero que o meu público conheça, né, a envergadura do seu trabalho e a razão especial de você estar aqui comigo no Pneucast, podcast do Doutor Pneu, como meu primeiro convidado, cara. Que honra, para fazer uma entrega, e eu queria muito que o mercado te conhecesse. Falando um pouco sobre isso, qual é o tipo de problema que a CIE resolve? Se você puder citar um case, um caso, uma situação. Não, perfeito. Hoje a gente entrega trabalhos para órgãos públicos, empresas privadas, pequenas, médias e grandes. Em qualquer segmento, a gente entende que as maiores deficiências das empresas não é nada diferente do que o mundo já sabe, que é a gestão, né? Só que o empresário, ele tem que ter seu tempo, ele tem que ter seu espaço, e ele não tem tempo nem espaço para poder fazer gestão do seu negócio. A visão do empresário é trazer negócio para a sua empresa poder crescer. Sim. Então, a gente entrega oportunidades e possibilidades para as deficiências e os problemas dessas empresas serem solucionados e a gente poder projetar, organizar e estruturar essas empresas no mercado no país. Temos mais de 20 metodologias integrativas que a gente menciona essas metodologias de acordo com a necessidade e as deficiências com relação ao reflexo do nosso diagnóstico. Ou seja, a gente não deixa de atender nenhum tipo de cliente, nenhum tipo de empresa, nem segmento, porque as nossas metodologias elas estão integradas dentro do ambiente corporativo público, privado, pequenos, médios e grandes empresas. Giovanni, tu nasceu aqui em Manaus, no Amazonas, cara? Manauara da Gema. Manauara da Gema, do Rio Negro, Rio Solimões. Comedor de tambaqui, de jaraqui, de Tucumã, farinha do Arini. Farinha do Arini. Rapaz, quando eu cheguei em Manaus, pessoal, a gente fala de Manaus, hein? Quando eu cheguei em Manaus, há 16 anos atrás, eu vim como gestor técnico e comercial da Michelin, um dos maiores fabricantes de pneus do planeta. E, rapaz, eu vim aqui sem intenção de ficar aqui muito tempo, né? Até porque as diretrizes da empresa é assim, você não passa muito tempo no mercado. E aí, quando eu cheguei aqui, me falaram, olha, chegou aqui, comeu jaraqui, não sai mais daqui. Rapaz, e não é que foi verdade, cara. Então você hoje alcançou esse patamar de reconhecimento, de entrega no mundo empresarial, e você é da terrinha, meu amigo. Que orgulho. Nada mais justo, todos nós, né? Nada mais justo, né? Servir como uma referência, não deixa de ser, porque a gente está sempre atendendo o que for possível, né? E também ajudando os pequenos empresários, os micro e pequenos empresários a poder levar seus sonhos, que são suas pequenas empresas que um dia estavam empregados, ficaram desempregados, não tinha mais um norte de crescimento e procuraram empreender. Então esse é um case nosso de sustentar o crescimento desses microempresários. O seu João quer montar um churrasquinho, quer uma padaria, quer fazer sanduíche, a gente dá um direcionamento e a gente não cobra custo nenhum com relação a isso. Porque a gente está ajudando esses pequenos um dia se tornarem grandes. Uau! E esse é o nosso diferencial no mercado. Hoje a gente entrega a necessidade do cliente, porque a gente acompanha até os seus resultados. Sabe o que é difícil? É que eles não querem largar.
Entende? Entendi, Então, entendi. a possibilidade que a gente tem é que precisa largar. Então, o nosso tempo médio de ficar com o cliente é de 18 meses. Para Sim. que ele possa andar sozinho. Obviamente que vai chegar um momento que ele vai encontrar dificuldades e barreiras e a gente volta a contornar toda a situação novamente. Maravilha. Empreender dá trabalho, né? Empreender não é fácil. Dá trabalho. Bom, pelo menos na minha experiência, né? Dá trabalho, exige investimento e muita coragem, Sim. né? E, sem dúvida, também tem as suas dificuldades, seus percalços, principalmente no início. Você enfrentou situações difíceis para chegar no patamar de reconhecimento que você tem hoje? Todos os dias. A gente entende A que gente todos pode os até dias é um abrir um parênteses desafio. aqui, né? Todos os dias a gente a gente, como empreendedor, tem que matar um leão e deixar o outro amarrado para o dia Deixar o outro amarrado seguinte. para o dia seguinte. O mercado de consultoria, o mercado corporativo, ele é um mercado muito sazonal. E principalmente o mercado comercial. Por ele ser sazonal e muito multidisciplinar, a gente tem que estar acompanhando todas as mudanças necessárias que o governo, que a política, que o mercado financeiro propõe a poder entregar algo diferente para o nosso cliente. O Grupo CIE, hoje, não tem concorrente em Manaus, porque ninguém faz o que a gente faz. Show. Ninguém entrega o que a gente entrega. Show. Em qualquer segmento, em qualquer tamanho de empresa, no Brasil como um todo, o Grupo CIE está preparado com todas as metodologias, com todos os parceiros de negócio para poder alavancar para quem precisa. Aí você veja o tamanho, né, do meu orgulho, da minha gratidão por sua amizade, pela sua parceria e pela sua presença aqui comigo. Me passou agora aqui na memória, porque na minha infância eu sonhava, né? Na minha infância eu sonhava. Porque assim, fui criado pela minha avó. Alô, vovó, saudosa memória. Jovita Rodrigues Xavier. Rapaz, e eu pensava, rapaz, um dia eu vou mudar de vida, um dia eu vou empreender, um dia eu vou ter um negócio. Aos 15 anos, eu era gerente de entregas de um depósito de bebida na minha cidade. Cara, eu tinha o maior orgulho de pegar aquela bicicleta cargueira, meu irmão, que tem aquela grade assim na frente, colocava 3, 4 grades de cerveja em cima, ia fazer entrega pelos bares. Chegava o caminhão, meu amigo, eu mesmo ia descarregar o caminhão com os engradados cheios e carregar o caminhão com os engradados vazios para poder fazer a logística da entrega. Então, a minha atividade é ligada para a logística. 100%. Então, já teve no meu DNA a logística desde os 15 anos de idade. Olha que coisa boa. Olha só, isso é verdade. Eu comecei com 9, querendo ter um sonho de ter a bicicleta maior do meu colega, meu coleguinha. Era Monarca ou era Caloi? É verdade. Agora não me vem a memória, mas era das maiores. Das né? maiores, né? Eu tinha uma BRX pequena de corrida, eu falei, não, eu quero ter uma bicicleta dessa grande. E meu pai dizia, não tem como você ter uma grande agora. Olha, Eu vendi a minha bicicleta pequena, peça por peça, já tinha essa mentalidade desde criança. olha aí, você entendeu que peça por peça faturava mais. Exato. Quem me ensinou isso foi o dono da oficina. Olha aí, cara. Olha, aos 10 anos de idade, eu já vendia peixe, sabe? Sim. Uma vara com várias na minha cidadezinha, Itupiranga, no interior do estado do Pará. Olha que beleza. Uma vara gigante e vários cambão de peixe. É como se fosse uma palma de banana, mas era uma palma de peixe, que a gente chamava um cambão, não, um cambo, é um cambo de peixe e era vários. E eu saía, peixe, peixeiro, peixe, peixeiro. Aos 12 anos eu era ajudante de padaria. Cara, o empreendedorismo estava na minha veia. Trabalhava a noite inteira. À tarde eu ia para a padaria para cortar a lenha para poder aquecer o forno que seria usado à noite para assar o pão, entende? Então tá na nossa veia, né, cara? Tá na veia. Desafios, obstáculos, dificuldades. Eu acredito que Deus foi tão bom que nos deu a oportunidade de ser treinado logo cedo, né? Sim, são oportunidades que a gente não deixa de ter, né? São esses aprendizados desde pequeno que a gente vai levando junto com os desgastes do solado da chinela, como diz, né? Da chinela, né? Da chinela, da sandália. Sandália. Lá na minha cidade do interior, quando eu era criança, lá em Barbacena, era o cabresto da... Como é que é? O cabresto da lambreta. Isso é pra lá, né? Cabresto da lambreta. Meu Deus, quanto tempo, hein? Que São as jornadas que
fortalecem a formação do nosso caráter, dos nossos valores, da nossa honestidade. Aprendi com minha avó, meu filho, o que é seu, nunca tome nada de ninguém. Se você encontrou alguma coisa lá mesmo, você deixa, que não é seu. Seja honesto, fale a verdade, não minta, e seja uma pessoa econômica, ou seja, não estrague os recursos que você conquista. É isso. É verdade. Esse percurso, ele é um percurso muito agressivo para quem é honesto, para quem é justo, para quem é certo, porque a concorrência, como as pessoas falam, é justamente para poder bloquear o que você tem que fazer, o que tem que ser feito de forma correta e justa, porque o que é correto e justo demora um pouco mais. Só que quando ele acontece com solidez, com segurança, com equilíbrio, e é muito difícil quebrar, muito difícil. Hoje a gente aplica nos nossos clientes, nas empresas dos nossos clientes, o que não é aplicado dentro de uma faculdade, uma universidade. Você não aprende isso lá dentro. Não é aplicado e você não aprende. E você não aprende. Você não aprende. É fato que, no momento que você passa dentro de uma faculdade, uma universidade, você aprende 30%, o resto vai aprender aqui fora. Você quer saber de uma coisa? Você falou em faculdade, eu achei muito interessante. O meu mercado é pneu, com muito maior foco em pneu de carga, que é o pneu do caminhão, o pneu da carreta, o pneu do ônibus, o pneu do micro-ônibus, o pneu do rodotrem, do bitrem. Esse é meu foco principal. E nas faculdades, por exemplo, de logística, nas faculdades de engenharia mecânica, em todas as faculdades das exatas e das linhas voltadas para a administração, não tem nada sobre pneu. Não tem. Não tem nada sobre, pelo menos eu desconheço, sobre engenharia veicular. Sendo que o pneu, ele é um item de extrema importância na composição logística operacional de uma frota, mas ele também é um item de grande relevância na composição dos custos de manutenção da frota. Interessante o que você falou. Eu vou puxar a sardinha um pouco para o teu lado, porque eu não conheço essa área. Sou leigo nessa área de pneu. E eu venho acompanhando o teu trabalho já há bastante tempo. E eu venho acompanhando o seu. E eu vejo que você vem crescendo absurdamente pelo conhecimento e autoridade que você tem dentro do seu mercado. E é importante que essas empresas de logística, de frota, entendam a capacidade que esse grande profissional, esse gigante tem no mercado hoje, de poder ajudar centenas de empresários que perdem muito com pneu e também deixam muito de ganhar com relação ao pneu. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é que você, com esse conhecimento absurdo que você tem, consegue identificar as maiores necessidades e deficiências dessas empresas com relação à ausência desse conhecimento sobre pneus? Cara, interessante. É assim, em pelo menos, eu vou dar esse dado, hein? Em pelo menos 90% das frotas no Brasil, o pneu hoje ele é um ponto cego. Ou seja, tem muito empresário deixando muito dinheiro na mesa e deixando muito dinheiro escorrer pelo ralo do desperdício, sob diversas formas que o empresário não tem conhecimento. Então é muito certo o que você tem falado. A nossa entrega tem sido uma entrega, esse reconhecimento, essa visibilidade que o Dr. Pneu alcançou, eu sou muito grato a Deus por isso, grato aos meus clientes, grato à minha família, grato pelas oportunidades que surgiram e, naturalmente, que todo esse reconhecimento vem pela nossa capacidade de entrega. Porque nós somos especialistas em detectar quanto uma empresa perde de forma personalizada na sua frota, porque cada frota é única. Então, através de um diagnóstico, nós conseguimos identificar onde estão os gargalos de perda de muito dinheiro, de perda de muito combustível por desgaste excessivo ou por consumo excessivo de combustível, por conseguinte, desgaste excessivo de pneu. E não menos importante, Giovanni, é a pegada mundial agora da linha ESG, né?
é a sustentabilidade. Estabilidade, exato. Então, a maioria dos empresários não tem noção do passivo ambiental que ele está gerando, porque o seu time não tem conhecimento, não estabelece processos vencedores, porque não treinam as pessoas e porque pneu dá trabalho para fazer gestão. Então, eu sou muito grato por essa visibilidade, mas ela existe por conta de uma entrega, de um legado que a gente já tem. Afinal de contas, são quase 30 anos, né, nessa jornada. Sim. Aprendendo com o pneu e pesquisando o lado científico do pneu através do seu comportamento na prática. Eu lembro que a primeira vez que eu te convidei, não sei se você lembra, estava num grande cliente nosso e pela necessidade com relação a justamente isso, sempre a gente dizia, tem que melhorar a frota dos caminhões, tem que melhorar a saúde dos caminhões, tu está tendo muito custo de combustível. Cara, e a gente foi analisar os pneus, aí foi, você tem que trocar os pneus dos teus caminhões para poder melhorar isso, os pneus estão quebrando muito, estão furando, estão estourando nas vias. Você precisa encontrar alguém que traga uma solução que abra uma visão de negócio para cá. Cara, Giovanni, você está se lembrando agora de como que a gente se conheceu, né? Exatamente. Na verdade, você estava prestando uma consultoria de alto nível, né? Sim. Para esse grande cliente. Cara, de verdade, me passou pela cabeça essa experiência que a gente viveu. Foi, né? Eu tive que pesquisar, realmente no mercado não tinha. E fomos atrás onde existiam empresas que faziam tipo de serviços mecânicos, né? Uhum. E lá encontramos o senhor Antônio Xavier do Brasil como consultor, né? E aí convidamos o Antônio para poder fazer uma apresentação incrível a toda a equipe operacional daquela empresa, para justamente poder entender a necessidade, né, e a seriedade em lidar com os pneus dos caminhões, né? Legal, afinal de contas é um custo importante, né? Totalmente. Você veja, um pneu hoje no mercado nacional, pneu de uma carreta gira em torno de R$ 2.500 a R$ 2.800 em média, um pneu. Se você pega uma carreta LS no modelo mais comum conhecido, ela tem 22 pneus. Então, você multiplica 22 pneus vezes 2.500 em média. Nossa. Então, nós temos um patrimônio acima de R$ 100 mil em uma carreta. E existem muitos desperdícios sob diversos aspectos, inclusive sobre desgastes irregulares e o principal deles que é o sucateamento prematuro. E uma carreta tem mais de R$ 100 mil em patrimônio de pneu. Imagina uma frota que tem 50 veículos. Imagina uma frota que tem 100 veículos. E a que tem 200? E a que tem 300? É muito dinheiro, meu amigo. E a frota que tem 43 mil veículos, como eu tive a oportunidade de sentar numa mesa com a maior empresa de locação de veículos do Brasil. Estou falando só veículo de carga. Eu estou falando do grupo Vamos, que é detentor das marcas Localiza, Movida. Eu tive a honra de sentar com grandes líderes nacionais nessa grande empresa, nessa grande frota. Ou seja, são empresas que estão se atualizando, estão modernizando seus processos, entendendo que é vital, porque assim, a conta pneu pode ser o divisor de águas lá na última linha do balanço patrimonial. Exato. Lá no DRE, demonstrativo de resultado do exercício, a conta pneu pode ser o diferencial entre ser azul ou vermelho. Então, que bom que apesar de ter cerca de 90% das empresas onde o pneu é um ponto cego, tem empresa no meio dos 10% e isso representa muita empresa. O Brasil tem hoje cerca de 700 mil transportadoras. Nesses 10% tem empresa como o Grupo Vamos que acendeu a luz vermelha e já tomou posicionamento, já buscou solução e estão de parabéns, porque é sobre isso. É importante você falar que eles abriram um alerta para essa necessidade, uma deficiência, porque a gente vê por aí muitos empresários que não têm essa visão aberta de buscar oportunidades, achando que é custo e não investir em algo que vai te trazer uma grande proporção de melhoria econômica e financeira para sua empresa. Né? Na verdade, eu digo
meu amigo Giovanni, que são paradigmas, né? Paradigmas que precisam ser quebrados. É a síndrome de Gabriela, né? Síndrome de Eu Gabriela. nasci assim, meu avô foi assim, meu pai cuidava assim, gerenciava assim, e eu também nasci assim, vou morrer assim, falta só dizer Gabriela, né? É isso. Falta só dizer Gabriela. É o paradigma da mesmice, que ainda muitos, eu me refiro em relação ao item pneu que está no ponto cego das empresas. Então é preciso que haja um despertamento na mentalidade do empresário. Mas qual é o grande desafio? Talvez para nós um pouco menor, que somos consultores, alcançamos um certo patamar, o grande desafio é ter os mensageiros, as pessoas que entendam dessa mensagem, que entendam desse impacto econômico, desse impacto ambiental. E não menos importante, Giovanni, é o impacto na segurança veicular durante o trajeto. Imagina uma empresa de ônibus que transporta pessoas, que não tem processos definidos, que não tem critérios definidos para a manutenção dos seus pneus, que não tem critérios definidos para conscientizar as pessoas do seu time qual é o nível de risco que uma empresa de ônibus, por exemplo, oferece aos seus clientes se ela não cuida de pneu, meu amigo. Alto risco de vida. Alto risco de vida. E aí já tira o reflexo do que você está falando. Se uma empresa já não tem essa gestão com um objeto que é de fundamental importância, que dá um reflexo de mais de 40% no seu faturamento, com certeza o restante da gestão não existe. Gestão de operacional, logística, armazenamento, gerenciamento, diretrizes, de fluxo, da própria gestão corporativa, não tem, porque se não tem uma, não tem as outras. Porque as outras, elas chamam a responsabilidade para essas principais. E os consultores têm essa visão realmente holística mesmo, Sim. sensível, Sim. de poder enxergar de cima as deficiências, necessidades que essas pequenas, médias e grandes empresas têm. Não é porque ela é grande que ela não vai ter problema, pelo contrário, as grandes é que têm problemas mesmo. Quem não tem problema são as pequenininhas. Exatamente por isso que eu citei esse exemplo de uma frota de 43 mil veículos. Imagina se uma empresa dessa não se posiciona. Qual seria o tamanho do desperdício? É um prejuízo gigante. Eu fiz a conta, seria 30 milhões por ano. Imagina. Eu vou repetir. Uma frota de 43 mil veículos teria 30 milhões de reais de desperdício de pneu por não implementar as ações corretas. Então, está de parabéns aí a empresa que eu mencionei, porque não, ela já se posicionou, e isso já tem um tempo importante, e sem dúvida hoje o patamar de aproveitamento, de segurança e de diminuição do passivo ambiental tem sido radicalmente combatido e, sem dúvida, os números são outros hoje. A manutenção preventiva ela já retarda todo esse crescimento absurdo, né, de prejuízo. Então, assim, um profissional como você, que leva essa oportunidade, possibilidade para o teu cliente poder enxergar essa deficiência, cara, você é um investimento eterno para esses clientes de frota, seja ela do que for, porque faz parte do processo do crescimento da empresa. Você é o patrimônio dessas empresas, você não pode deixar de sair dessas empresas. E quanto mais clientes absorver, você, como profissional que vai ajudar essas empresas a expandir com relação a esses ativos que são tão importantes quanto o administrativo, é o que vai fazer diferencial no mercado. Você falou de ativo, bora fazer aqui uma conta. Olha só como é interessante isso que você falou. Às vezes o empresário não olha para isso. Estou abrindo aqui a minha calculadora, hein? Às vezes o empresário não olha para isso. Mas vamos lá, fazer conta. Por falar em ativo, se uma frota tem 100 rodotrens, cada rodotrem tem 36 pneus. São 9 eixos, Nossa. mais 2 steps, sendo que no eixo dianteiro são só 2 pneus. Então são 36 pneus. Se ela tem 100 rodotrem, nós estamos falando de 3.600 pneus nos veículos. Não estou falando de estoque, estou falando de pneus em operação. 3.600. Se o preço médio, que eu acredito do ponto de vista do pneu nacional hoje, em média 2.500, nós estamos falando de um ativo de 9 milhões de reais.
tá? E eu quero lhe dizer que o patamar médio das empresas no Brasil não são 100, só 100 rodotrens. Tá? Tem empresa de 100, tem empresa de 150, tem empresa de 300, tem empresa de 1.000, de 2.000, de 5.000. Em média, em torno de 1.500 rodotrem nas frotas de médio e grande porte. É um absurdo. Então imagina o tamanho do ativo, ou seja, é muita grana e aí o empresário tem a oportunidade, olha só o raciocínio, quando o empresário investe em um pneu novo, ele tem a oportunidade de cuidar muito bem desse pneu e se ele cuidar muito bem desse pneu, ele vai pegar o mesmo pneu, a mesma estrutura. Eu vou falar na nossa linguagem bem popular. Comprou o pneu novo, ficou careca, cuidou bem do pneu, tu pode mandar reformar, recapar, recalchutar, seja qual for o nome que você dê. Esse mesmo pneu, para ele te entregar hoje, com os dados atuais, com a evolução da recapagem no Brasil, hoje um pneu recapado em primeira vez, ele vai proporcionar no mínimo o mesmo desempenho quilométrico do pneu novo. Interessante. A um preço que gira em torno de 25% a 30% do pneu novo. Então, olha como vale a pena cuidar preventivamente, que é o que você falou aí agora. Sim. Olha como vale a pena investir em estrutura de manutenção preventiva, porque às vezes, Giovanni, o empresário ele acha caro fazer um investimento de R$ 50.000 em um compressor parafuso com um sistema de limpeza do ar, de filtro. Ele acha caro investir em um multicalibrador eletrônico, digital, robótico, que você conecta 6 mangueiras e 6 pneus de uma vez só, dá o start no botão, o computador vai ler quanto tem de pressão de ar em cada pneu, vai mandar o ar simultaneamente para completar. Então, às vezes o empresário acha caro e ele não investe. Por quê? Porque ele não sabe quanto custa não cuidar. É total falta de gestão isso daí. Total falta de gestão. Se ele não consegue enxergar isso daí, ele não está acompanhando o seu operacional, não está acompanhando o mercado, não está acompanhando o que é novo no mercado, realmente está perdendo. Um outro lado desse ponto de vista é o seguinte, é que o empresário de transporte ele está focado no frete. Ele está focado em vender mais passagens quando é a empresa de transporte de passageiros rodoviário. A empresa de ônibus urbano está preocupada, meu amigo, em garantir um índice de passageiro por quilômetro maior possível. E a manutenção vai ficando em segundo plano. E, especialmente, a manutenção do pneu é que vai ficando em último lugar mesmo. Eles querem entregar o produto, né? Eles querem entregar o produto dele. Qual é o produto dele? O produto dele é o frete, é o transporte. Então, por isso que o pneu fica sendo um ponto cego. Mas, que bom que nós estamos aqui para comunicar essas verdades e deixar claro que sim, existe um ponto que é divisor de água na gestão dos pneus. O que você precisa fazer? Buscar a informação correta de como mudar o seu momento para um estágio onde você possa aproveitar o máximo dos seus pneus, economizar dinheiro, ajudar o meio ambiente e melhorar a segurança nas estradas. Deixa eu tirar uma dúvida, Antônio. Quantas recapagens saudáveis no pneu, como uma manutenção preventiva, pode ser feito com segurança? Eu conheço empresas que recapam o mesmo pneu 6 vezes. Aqui em Manaus eu já vi empresas que recapam o mesmo pneu 11 vezes. Mas esse não é o ponto principal. O fato de recapar um pneu muitas vezes, como esse de 11 vezes, não significa dizer que a empresa está economizando dinheiro. Porque existe uma conta que tem que ser feita, e essa é a razão de ser do nome da nossa empresa, CPK Consultoria. E CPK é o custo por quilômetro rodado. Então você investe em um pneu novo, você investe, por exemplo, R$ 1.000 em um pneu novo. E esse pneu começou a rodar, ficou careca, ou seja, chegou no ponto de remoção, chegou no TWI, que é o indicador de desgaste máximo, que tem 1,6 milímetros de profundidade de sulco, é o que é preconizado pela lei. Um pneu não pode ter menos de 1,6 milímetros de profundidade, instrumento, né? Medição. Então, quando o pneu chega no ponto de remoção, ele gerou uma quilometragem rodada naquele ciclo. Então você comprou um pneu por 1.000. Eu estou citando um exemplo aqui redondo para calcular com mais facilidade. Você comprou um pneu de 1.000 e esse pneu
rodou ao todo 100 quilômetros, qual é o custo de cada quilômetro? Cada quilômetro rodado? É 1.000 dividido por 100. Logo, nós temos que cada pneu... Aliás, nós temos que cada quilômetro custou efetivamente R$10. Cada quilômetro rodado custou R$10, porque ele rodou 100 quilômetros. Eu estou dando um exemplo hipotético aqui, para a gente entender a base do cálculo. Aí você recapa esse pneu, que foi muito bem cuidado, e você coloca uma recapagem que ao invés de custar 1.000, ela custa 300. Exemplo. E ela vai te entregar os mesmos 100 quilômetros. O seu custo agora é R$3. Aí você recapa de novo. Então, em cada ciclo de vida, você precisa medir qual é o custo por quilômetro rodado, porque no gráfico vai chegar um momento que você vai perceber que o custo por cada quilômetro rodado começou a aumentar novamente. Então, qual é o melhor momento? Ou quantas vezes pode se recapar um pneu? Isso muda de empresa para empresa, de realidade operacional para realidade operacional, levando em consideração o fator decisivo para essa definição, que é o CPK. Legal? Mas tem empresa que recapa 11 vezes, 12 vezes. Maravilha. Mas não significa dizer que está economizando dinheiro. Não é, realmente. E aí, Giovanni, qual é o segredo? Cuidar bem do pneu. Cuidar bem do pneu. O que faz para cuidar bem do pneu? Segue o Doutor Pneu nas redes sociais que o Doutor Pneu te ensina. Não, isso é incrível, Antônio, porque isso facilita muito a vida dos empresários hoje. No mundo, né? No planeta. No planeta, então. Hoje o ESG ele traz essa importância da sustentabilidade ambiental e o pneu ele é um fator importante com relação a isso. Se você enxerga que dentro dessas empresas tem essa deficiência, essa empresa tem que enxergar que ela tem que ter um indicador importante com relação ao meio ambiente. Isso vai facilitar muito essas empresas crescerem, reduzindo demais esses custos com relação ao pneu. Perfeito. Nesses 30 anos de jornada, naturalmente foi muita poeira, muita chuva, muito frio, muito calor. Porque você falou agora há pouco aqui, que tem acompanhado o nosso trabalho e percebido, né, a relevância da nossa entrega e do reconhecimento que o mercado tem. Cara, isso foi formado com muito sol. Vou usar uma expressão bem solta mesmo aqui. Foi muito sol na cara, meu irmão. Muita poeira, muita coragem de trabalhar, muita disposição para o trabalho. A gente tem um time hoje poderoso, né, de campo, dando suporte ao ideal da CPK Consultoria através do Doutor Pneu. E eu acho muito legal porque eu utilizo hoje aqui uma ferramenta de grande tecnologia, né? Com essa ferramenta eu meço pressão de ar no pneu, né? Aí o médico ele usa o estetoscópio, né? Estetoscópio. Para escutar as batidas e tal, né? Coloca para escutar teus pulmões. Então esse aqui é o estetoscópio do Doutor Pneu. Então eu meço pressão de ar do pneu, eu meço profundidade de suco e essa ferramenta ela conversa simultaneamente com um app aqui no meu celular, recebe a informação via Bluetooth. Eu consigo registrar as evidências das avarias ou situações irregulares que tem em cada pneu e cada colaborador do meu time tem esse aparato de tecnologia. Esses dados são exportados para uma nuvem onde a gente consegue compilar os dados e gerar todos os relatórios que uma frota precisa como diagnóstico, mas também como manutenção regular dos seus pneus. E aí, eu quero dizer assim, que nem sempre foi um desse, né? Sim. Lá atrás era um manômetro calibradorzinho bem humilde, né? E que bom, porque ele conseguia me entregar, vamos dizer, a mesma qualidade de leitura. Mas ele era manual, analógico. Eu tinha que parar, olhar no display lá do reloginho, ver onde que parou o ponteiro, 120 PSI de pressão de ar. Beleza, aqui, esse pneu tem 120 libras de pressão de ar. No caso, eu teria que anotar numa prancheta, no formulário. A diferença é que hoje vai tudo automático via Bluetooth. Toda a tecnologia, né, ajuda. Inclusive foi com um manômetro desse que um amigo me colocou o apelido, né, de Doutor Pneu, sabia? É mesmo? Daí que surgiu esse apelido, Doutor Pneu? Daí que surgiu. Foi assim, um amigo meu chamado Jorge Sotomayor, que eu vou mandar um abraço aqui para ele, engenheiro, um cara muito competente, tem muito conhecimento.
Jorge Sotomayor, eu tava com um jaleco, né? De inspetor de pneu. E eu tava com o manômetro calibrador de reloginho aqui no pescoço. Ele olhou pra mim e falou: Negão, ô negão, tu tá parecendo um doutor, cara, com esse negócio aí no pescoço. Doutor Pneu. Doutor Pneu. E aí, cara, Que legal. pegou, virou apelido, mas virou marca. E inclusive eu quero dizer que hoje é marca registrada, tá? INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, cara, igual o Highlander. Só pode ter um, marca registrada. Isso é interessante, isso é importante para o mercado hoje, você registrar sua marca e fazer ela ali crescer, né, de acordo com a autoridade e conhecimento que você tem e os seus resultados dos seus clientes. É sobre isso, né, meu amigo? Eu penso que é sobre isso. O mercado ele nos favorece sempre quando a gente consegue enxergar além, né, das possibilidades, que eu costumo dizer que o óbvio ele só está ali para te limitar. Você enxerga além quando você amplia a sua visão de oportunidade de crescimento e você vai buscar além daquilo que você espera. Meu amigo Giovanni, bora falar de família? Só se Cara, for agora, quem é o Giovanni fora da mídia? Rapaz, Depois eu vou te contar da minha parte, tá bom? Tá. É sempre curioso saber quem é o Dr. Pneu por trás Pronto, de beleza. todas essas câmeras. Eu conto, cara. Cara, eu sou um cara muito tranquilo, né? Não tenho vício. Eu gosto muito de esporte. Cresci no esporte, passei minha vida toda no esporte, né? Sempre pratiquei desde a minha infância. E hoje eu sou um pouco limitado pelos ossos da vida, das idades, né? Por causa de muito excesso de esporte. Mas hoje eu acompanho meu filho, que ele é atleta de basquete. E sempre estou junto com ele, acompanhando ele nas atividades, daí nos treinos, tem evoluído bastante. Tenho um filho de 16 anos hoje, né? Sou casado com a Thaís há 18 anos. É uma família... 18 anos casado com a dona Thaís. E a dona Thaís é a mulher que mais manda no Brasil. Se eu sou esse grande homem hoje é por causa dela. Por causa do alicerce da minha família. Meu Deus! Onde eu sei que o horário que eu voltar para casa eu tenho eles, né? No momento que eu tô ruim, eu tenho eles. No momento que eu tô bom, eu tenho eles. Então, eles são meu alicerce ali. Uau! Claramente que nada formado pela família se a gente não tiver Deus no meio. Uau! Comandando, né, nossos passos. Uau! Nossos resultados, nossas decisões, nossas escolhas, né? E sabendo que hoje eu não vivo mais para mim, tenho uma família, então meu propósito é todo voltado para eles. Que show, cara. Meu alicerce. Se você não tiver um alicerce familiar, você não é rico, você não é milionário. Muita gente diz, você se acha milionário, rico? Eu falei, eu sou bilionário. Porque riqueza é a interpretação de cada um. Minha maior riqueza hoje, sou bilionário porque eu tenho uma família incrível. Uau! Que me sustenta emocionalmente, cara. Uau, que forte. E Deus nos proporciona isso todos os dias. Uau! Então, sem eles, eu realmente te diria que eu não estaria onde eu estou hoje, não seria quem eu sou hoje, se eu não tivesse eles. É propósito. Meu amigo, eu compreendo muito bem porque seus olhos brilharam diferente agora, porque de fato família é o principal pilar na nossa vida, né? Total. Se você me perguntou então quem é o Dr. Pneu, por trás do Dr. Pneu, a gente tem muita coisa em comum, cara. Primeiro é a gratidão, né, a Deus. Nós somos cristãos, eu sou cristão também, assim como você. E o nosso porto seguro, nossa família. Então, tenho muita gratidão a Deus, que eu era um garotinho ainda quando me casei com a Antonete Silva Xavier, meu amigo. Nem Salomão teve uma mulher dessa. Já são 31 anos de casados, temos 3 filhos. E eu vou te falar, Giovanni, eu já ganhei de você porque eu já estou curtindo a 3ª geração com seus meus netos. Então, um beijo para todos eles. Nicolas, Alice, Cauê, Isabela. Beijo do vovô. Meus filhos, amo demais. Minha casa, minha família, como você disse, muito bem colocado. Se eu posso estar aqui hoje, é porque sempre tive ao meu lado uma grande mulher. Uma grande mulher. Minha amada, minha referência. Minha fã. Eu sou fã dela, sou admirador. Empresária também, tem uma agenda bem corrida no seu projeto. Mas a gente está junto todo dia, de manhã e de noite.
Que maravilha. Né? Eu costumo dizer que não é atrás de homem que existe uma grande mulher, é ao lado. Eu acho que a gente caminha junto no mesmo espaço. essa é uma interpretação muito equivocada, né? Atrás, né? Exato. Atrás é ao lado, cara. Ao lado. É ao lado porque se a gente já morou em mansão, a gente tava junto. Mas se a gente morou na tapera, cara, a gente também tava junto. Sim. E eu vou te falar, minha mulher é guerreira. Então, que bom que a gente tem esse ambiente familiar que nos ampara, né? É verdade. Se a gente não tiver isso, realmente não é o nosso objetivo. Né? E o que eu tenho hoje a oferecer é só realmente a minha disposição, que é algo... O tempo é algo mais precioso da vida do ser humano. Se eu tenho um tempo hoje de estar com você aqui, é porque você é um grande beneficiado. E vice-versa. E vice-versa, sim. Porque o tempo é o que Deus nos proporciona ter. Se Ele nos deu esse tempo, Ele nos deu essa oportunidade de estarmos juntos aqui conversando sobre isso. De termos essa nossa amizade estreita com relação a isso. Entender a sua importância de ser humano e de profissional no mercado. E eu poder te favorecer no que for preciso. Porque eu vim para essa vida, juro para você, para servir. Legal. Um amigo me dizia que quem não vive para servir, não serve para viver. É legal, isso, né? É isso. Porque a nossa entrega, porque tu és empresário de consultoria, eu também. Então, a nossa entrega só pode acontecer se a gente tiver disposição para servir. É isso. Né? E ainda te digo assim, se o empresário, falando no âmbito profissional, se o empresário não tiver a capacidade e a humildade de sentar para aprender, ele jamais ficará de pé para poder ensinar. Tem um paradigma no mercado, no mundo empresarial, que é o seguinte. Eu entendo que vale a pena a gente falar sobre isso aqui. E eu vou citar como exemplo. Eu fiz uma visita a uma grande empresa de transporte. Essa empresa tem cerca de 300 veículos aqui em Manaus. E aí fiz um diagnóstico, apresentei uma proposta para ajudar ele a economizar a cada ciclo de 1 ano e 4 meses, para ele economizar R$400 mil. R$400 mil é R$400 mil. E nada humilde, o empresário falou o seguinte: não, meu amigo, a gente não precisa disso não. Tá bom como tá, não vou gastar esse dinheiro com a sua consultoria e tal. E eu disse para ele: amigo, não é sobre o que tu vais me pagar, é sobre o que tu vais economizar. E a minha proposta aqui é que você compartilhe comigo uma pequeníssima parte do que tu vais economizar. Disse, não, a gente não precisa disso aqui não. A gente cresceu desse tamanho aqui, foi fazendo como a gente faz. E o que eu pensei? Eu queria ver se tu concordas comigo. Eu pensei, e naturalmente eu não fui para a linha de confronto, eu estendi a mão, agradeci educadamente a oportunidade, meu respeito ao seu momento, tudo bem, tudo certo, mas eu pensei o seguinte, aliás, o que te trouxe até aqui não te garante que tu vai continuar do mesmo tamanho daqui para frente. Porque a única certeza estável que a gente tem no mercado é que as coisas mudam. Quem é muito grande hoje, amanhã pode não ser. Exato. Quem é pequeno hoje, amanhã pode ser grande. O que é que você pensa sobre isso e qual a sua opinião? Não, o mundo muda a todo instante, em qualquer momento, né? Hoje a gente tem hoje eu implemento uma mentoria de negócio de 2 horas, onde eu entrego a cereja do bolo para o empresário poder implementar dentro da sua empresa. Se realmente ele não tem a necessidade de ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade lucrativa com relação a isso, consideravelmente isso em poucos momentos, esse momento que você falou da vida dessa empresa, ela vai declinando aos poucos. Qual é o fator principal de você ser um grande empresário? Fazer concessão. Sim. É fazer a concessão. Manter uma empresa segura, equilibrada, saudável, porque não é a vida do empresário. São dezenas e centenas de vidas que tem lá dentro, que dependem, né, do dia a dia do seu trabalho ali. Se aquela empresa não tiver boa das pernas por má decisão, muita gente vai perder chances de crescimento de vida. Então, assim, se você não acompanhar as mudanças que acontecem ao seu redor, você vai estacionar, vai estagnar. Vai parar no tempo. Vai parar no tempo. Para no tempo e você não reduz os seus custos, não otimiza os seus processos,
E se você não diminui os seus custos e outras empresas estão se atualizando, você deixa de ser competitivo. Totalmente. Deixa de ser competitivo no mercado. Ao contrário dessa experiência, eu tive uma reunião hoje em um cliente muito top, onde eu disse, olha, vamos agora avançar para a fase 2. A fase 2 do projeto de gestão profissional agora é investimento, por exemplo, em melhorar a qualidade da pressão de ar dos pneus. Para isso, vamos precisar investir em 3 estações de calibragem de pneu, com compressor novo, com reservatório de ar novo, com rede de ar nova, com multicalibradores robóticos novos. E isso vai dar um investimento aí de cerca de R$300 mil. E se a gente implementar essa mudança, a sua economia será em 3 anos. Em 3 anos, você vai estar economizando, no mínimo, R$1,5 milhão. Então a conta é simples, não é? Simples. Então é muito simples. E qual foi o parecer do empresário? Já estamos atrasados, vamos executar. Melhor coisa. Então é sobre isso, né? É sobre estar aberto às mudanças, entender onde ele pode otimizar recursos e evitar desperdício de dinheiro. É a melhor coisa que eu digo. A melhor coisa. Abre tua mente para lucratividade. E aí, Giovanni, qual é a grande oportunidade que a gente tem? Eu estava em São Paulo, aliás, você falou do reconhecimento do Dr. Pneu. Eu tenho muita gratidão, tá? Eu tenho muita gratidão pelo reconhecimento do mercado. Se você me perguntar o que me realiza, né, como Dr. Pneu, como profissional, cara, me realiza saber o resultado dos meus clientes que tinham desperdício absurdo e agora não tem mais. O resultado dos meus clientes que tinham mão de obra sem conhecimento despreparada. Agora a sua mão de obra tem todo o preparo. Eu fico realizado quando eu vejo que um cliente meu não tinha processos corretos e vencedores na gestão dos seus pneus e agora cada pneu é rastreado com muita diligência e nós sabemos qual é o resultado individual, pneu por pneu, marca por marca, medida por medida, modelo por modelo. Isso me dá realização quando o meu cliente sai de um ponto ruim para um ponto de excelência. Isso me dá realização. Mas também me dá realização quando eu sou convidado, por exemplo, para estar no palco da Arena do Conhecimento da Pneu Show, que é o maior evento internacional de pneus no Brasil, que reúne a nata, né, do planeta em relação ao mundo dos pneus. Então isso me enche de gratidão e me realiza. E aí, eu estava fazendo uma palestra em São Paulo e eu falei sobre a cultura nacional. Quais são os aspectos da cultura nacional de pneus hoje no mercado? Essa cultura é a seguinte: tudo gira em torno do menor preço. Ninguém fala sobre manutenção preventiva, sobre cuidar bem do pneu, sobre todos os fatores que influenciam na vida útil do pneu, sobre o impacto ambiental, sobre melhoria de segurança, porque as pessoas não têm mecanismo para medir e quantificar isso transformando em cifras, né? A coisa mais simples que tem é o empresário se permitir ouvir uma opinião externa, por exemplo, da consultoria, e eu não estou dizendo que eu sou o único, né? Existem outros amigos pelo Brasil que fazem. Mas o melhor caminho é ele ouvir, estar aberto para ouvir e implementar as melhorias que são necessárias. Beleza, meu amigo? Você falou tudo. Fechou? Falou tudo, não tenho nenhuma vírgula para compor sua linha de raciocínio, porque isso é fato. Né? Já é cientificamente já é comprovado com relação a isso. E você impõe isso dentro dos seus clientes e é a melhor oportunidade que eles têm de tê-lo como profissional na jornada dessas empresas com relação ao seu trabalho. Meu amigo Giovanni, é o seguinte: o Brasil nos espera, nós estamos juntos. A produção já mostrou uma plaquinha ali de 5 minutos, isso já tem uns 2 minutos. Cara, eu me sinto muito honrado por ter recebido você aqui no Pneucast, o podcast do Dr. Pneu do Brasil. Me enche de orgulho, de gratidão, sua presença aqui. O Brasil vai querer lhe ouvir. Como que as pessoas falam contigo? Como que te encontra? Então, nós temos no site ciemanaus.com, né? Lá tem todas as nossas... se escreve com S. SIE Manaus.com, onde lá vocês encontram todo tipo de informação com relação ao que o nosso grupo propõe a todas as empresas e todos os nossos contatos para poder agendar e falar conosco para justamente a gente trocar essa ideia e melhorar esses recursos profissionais que essas grandes empresas precisam.
Que legal, cara. Olha, eu espero muito poder contar com você aqui em outros episódios. Maravilha, só tenho a agradecer. Grupo C é o maior framework ecossistema de gestão e negócios do norte do país. Estamos aqui à disposição de cada um de vocês para justamente elevar o nível e o patamar das suas empresas. Uau, que honra, hein, cara? Tamo junto, brigadão. Eu que agradeço, Bateu Antônio. aí, papai. Doutor Pneu no mundo Um amigo já falou, já me falou. Doutor Pneu do planeta. do planeta. É isso. Tá escrito. Zero pretensão, deixando claro que ninguém aqui sabe mais que ninguém. A gente aprende todo dia, estamos dispostos a aprender todos os dias com o que o pneu tem a nos ensinar. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!